Olá, futuros milionários e milionárias, como vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje nós estamos de volta aí com um som melhor, porque eu consegui comprar este microfone poderoso. Então agora vocês vão poder me ouvir melhor. E nós estamos aqui para falar sobre o que, pessoal? Sobre uma dúvida que eu vejo que é bastante recorrente, que o pessoal pergunta, é como funcionam, na verdade, os dividendos. Então eu vou tentar explicar de uma forma bem simples para vocês. O que que acontece? Quando você compra uma ação, ao contrário das pessoas que especulam no mercado, que compram e vendem toda hora, o que a pessoa que é um investidor, que quer buscar boas empresas com dividendos, o que ela quer? Ela quer pagar um preço bom pela ação, ou seja, que a ação esteja num preço, digamos, barato, né, entre aspas, porque é difícil você analisar isso aí, mas que ela esteja num preço legal, que você possa comprá-la e receber os dividendos lá na frente. Então, o que acontece? Hoje você compra 10 ações, amanhã você compra mais 10 e assim você vai fazendo até você compor um volume de ações grandes. Por quê? Porque o dividendo é pago por cada ação. Então, vamos lá. O que eu quero explicar? Então, vamos supor, uma ação X está pagando aí R$ 1, só para facilitar o nosso exemplo aqui, R$ 1 por cada ação. Ela está pagando de dividendo R$ 1 por cada ação, tá certo? E você vai lá e compra 10 ações hoje, 20 amanhã, e vai comprando, comprando, comprando. E daqui a, digamos, 10, 15 anos, você tem aí 10 mil ações dessa empresa. Ou seja, geralmente as empresas pagam anualmente. Então, nós vamos fazer o cálculo aqui, só para facilitar, por ano, para vocês terem uma ideia. Então, vamos lá, você acumulou 10 mil ações. 10 mil ações, ela pagando R$ 1 por ação, você terá direito, no final do ano, nessa empresa, a R$ 10 mil apenas de dividendo. Sabe o que eu quero deixar claro aqui, e que é o mais interessante aqui também, além dos dividendos, é que o dinheiro que você colocou na ação continua ali rendendo, você não mexe nesse dinheiro, entendeu, pessoal? Então, se você tem aí, sei lá, R$ 200 mil aplicados nesta empresa, então vamos colocar aqui 10 mil ações que você acumulou, te custaram R$ 200 mil. Esses R$ 200 mil que você pagou pelas ações, eles vão continuar lá rendendo. Isso não tem nada a ver com esse dinheiro que a ação vai se valorizando, como você pode ver esse gráfico aí, como ela sobe e desce, mas no longo prazo ela vai sempre se valorizando, certo? Fora disso aí, que seu dinheiro está lá rendendo, você recebe esses dividendos anuais. Então, isso te dá uma perspectiva de apenas com esses dividendos você chegar no momento da sua vida, que você acumular bastante ações, você terá o quê? Você terá uma quantia para pagar as suas contas, para manter o seu nível de vida. E isso é como se fosse uma poupança eterna que você vai ter sem precisar mexer no dinheiro principal. Isso te dá uma tranquilidade fantástica. Então é por isso que eu trabalho aí com a perspectiva do quê? De chegar daqui a 10 anos tendo, vamos colocar, em torno de R$ 3 milhões. Parece muito, só que conforme você vai colocando e investindo, os juros compostos vão agindo e o mercado também vai tendo crescimento das ações, você vê que não é. Quando você pensa no longo prazo, é muito possível você chegar nesse valor, tá correto? Não em pouco tempo, como alguns às vezes vendem, tá? Mas é possível sim. Então eu trabalho o quê? Vamos colocar aí 3 milhões, que eu recebesse de dividendos uma média entre as empresas que eu tenho de 5% de dividendos ao ano. Isso daria R$ 150 mil. Esses R$ 150 mil divididos por 12 meses, já que o pagamento é anual, então esses 150 mil seria no ano, certo? Se eu dividir isso pelos 12 meses, você vai ver que vai dar aí uns R$ 12 mil por mês.
Poxa, pessoal, com 12 mil reais por mês, eu viveria muito bem, cortando vários gastos que eu tenho hoje, tá? De viagens, por exemplo, para São Paulo, para quem não sabe, eu trabalho lá, gastos variados aí, eu posso manter um nível de vida muito bom com esses 12 mil reais. Então, aí é que você coloca, poxa, com esses 12 mil reais eu já poderia me aposentar, tá? Então eu não dependeria de uma aposentadoria do governo, por exemplo, do INSS, tá? Que eu nem sei o quanto vai ser, mas eu já garanto para vocês que vai cada vez diminuindo. Então, se você colocar nesse sentido, os dividendos ele te dá uma tranquilidade muito grande. Só que para isso, qual é a maior dificuldade que as pessoas têm? É ter a paciência para conseguir acumular esse capital ao longo do tempo e esperar para que esse volume, essa verdadeira bola de neve, vá se formando para chegar lá na frente e elas consigam esse montante. Esse é o grande dilema da maioria das pessoas. Só que olha que interessante, quando eu comecei há uns 4 anos atrás, eu também fiquei meio assim, eu falei, será que isso realmente vai me levar a algum lugar? E aí depois, 3, agora completando quase 4 anos, você vê um resultado muito bom. E aí você vê que realmente lá na frente você pode ter essa tranquilidade. E aí quando você vê esses resultados, você tem a tranquilidade e a certeza de que você está no caminho certo. Só que no início, principalmente, é difícil, porque é aquela coisa, você tem que ir meio que na fé. Você tem que acreditar na estratégia e seguir em frente. Apostar na experiência de outras pessoas que já fizeram, né? A gente cita aqui bastante o Warren Buffett e o Luiz Barsi Filho, por exemplo. Mas várias pessoas já entenderam essa questão dos dividendos. E aí o que eu digo para vocês é o seguinte, muitas pessoas falam para mim, não, mas tudo bem, eu prefiro acumular um patrimônio, então, por exemplo, eu vou investir em imóveis, eu vou investir em, sei lá, outros bens, em ouro. Mas e depois, como é que você vai fazer para pagar as suas contas? Você vai ter que vender parte desse patrimônio para poder bancar as suas contas do dia a dia. E aí? Aí você está abrindo mão, ou seja, você vai corroendo aí o patrimônio que você construiu. Isso é o que acontece, por exemplo, quando você faz uma previdência privada, que você vai lá, contrata a previdência privada e no final do prazo ele te dá lá, sei lá, 200 mil reais. Só que esses 200 mil reais que ele te paga, primeiro, você vai ter que pagar imposto de renda sobre isso. E o restante que vai te sobrar aí, o que você vai fazer? Você vai só gastar? Você vai ter que dar um jeito de reinvestir isso aí, porque você não sabe quanto tempo você vai viver. Pode ser 5, 10, 15, 20 anos, e aí? Esse dinheiro não vai dar para te bancar durante todo esse tempo, certo? Se a gente falar só de um ano e você gastar, sei lá, 5 mil, vamos colocar aí por baixo, né? 5 mil reais, no final do ano você já vai ter 60 mil. Então, pessoal, é por isso que eu insisto nessa questão do dividendos. Então, eu queria explicar isso para vocês, porque assim, as empresas que são boas pagadoras de dividendos, elas continuam sempre pagando bons dividendos. Você não tem a certeza de que vai ser aquele valor, só que elas continuam pagando. Por quê? Porque para elas também é interessante, porque elas são empresas já consolidadas, que geram muito dinheiro e para elas atrair bastante acionistas que injetem mais dinheiro na empresa é muito bom. Então, uma forma delas incentivarem isso é te pagando bons dividendos, é dividindo ali parte do lucro com você todos os anos. E isso é uma cadeia que acaba sendo bom para todo mundo. Você vai lá, aposta na empresa, faz os aportes e ela, em contrapartida, também te devolve uma parte disso com lucro, mostrando que ela está sendo bem gerenciada, que ela está sendo uma empresa que dá condições de crescimento a cada ano, e fora isso você tem a valorização da ação. Então, só para vocês terem uma ideia, tem empresa que eu comprei há 4 anos atrás, a, sei lá, 5, 10 reais.
e que hoje, mesmo com a crise, com o Covid, com tudo, estão valendo 19, 20, 30 reais, sabe? Mas essa valorização da empresa é muito boa, ela aumenta, claro, o meu capital, mas isso não me interessa tanto. O que me interessa, na verdade, é mais a parte dos dividendos que eu recebo. Por quê? Porque lá na frente eles vão garantir as minhas contas mensais. Eles vão pagar todos os meus custos. E isso me dá uma tranquilidade muito grande, porque mesmo que lá na frente o governo estabeleça, por exemplo, vamos fazer uma suposição aqui, que eles façam uma nova reforma da Previdência, que vai acabar vindo, não tenha dúvida, tá? Seja esse governo reeleito ou o próximo ou quem vier, tá? Eles vão ter que fazer uma nova reforma previdenciária e o valor da Previdência vai cair muito, acreditem em mim. Então, se ele pagar R$ 1.000 no final da vida, imagina você no final da vida, com 65, 70 anos, recebendo R$ 1.000 do governo, porque você não se planejou e é esse o dinheiro que você tem para viver. Mais 10, 15, 20 anos. Olha que coisa triste. Então, para mim, não vai fazer diferença. Ele pode pagar o que ele quiser. Eu não vou depender dele. Sabe por quê? Porque eu fiz a minha lição de casa. Isso é, por exemplo, o que, para vocês terem uma ideia, mais de 50% dos americanos já fazem, que é montar um patrimônio, já que eles não têm nessa questão da aposentadoria lá eles têm que garantir a aposentadoria deles, e que na China isso chega a quase 70% da população, sabe, investindo para garantir o seu próprio futuro. Nós, infelizmente, não fomos ensinados na escola ou não tivemos essa educação financeira. Os nossos pais não tiveram, nós, consequentemente, não tivemos, porque como eles não sabiam, eles não passaram para a gente. Só que hoje, pessoal, nós temos a obrigação de ter essa educação, de entender isso. Por quê? Porque o conteúdo está aí, disponível na internet. Infelizmente, com o conteúdo bom, você também tem muita porcaria, tem muita gente querendo te empurrar muita coisa. É por isso que eu falo para vocês, leiam, aprendam. Quanto mais informação você tiver, mais assertiva será a sua decisão no final. Procure analisar, procure aprender pelo menos o básico. Sabe, eu converso, meu filho tem 11 anos, e eu sempre converso com ele, explico as coisas para ele e procuro ir passando aí devagarzinho alguns conceitos sobre dinheiro, sobre economizar, sobre o futuro, como ele precisa já se programar e pensar no futuro, sem deixar de fazer, claro, aquelas coisas que nos dão o prazer hoje, né? Já que a gente trabalha tanto e se sacrifica tanto. Só que tudo é organização. Então você tem que se organizar, tem que, sabe, fazer um planejamento mesmo para que a gente possa chegar lá na frente e ter essa tranquilidade, ter esse colchão aí de suporte para que você possa ter uma vida pelo menos digna, tá ok? Bom, é isso por hoje que eu tinha para dizer. Eu vou gravar um próximo vídeo aí falando sobre a questão do planejamento, sabe? Como você fazer ele passo a passo, que eu acho que nós já gravamos ele aqui, mas não foi tão detalhado, eu quero detalhar um pouco mais. Espero que tenha ajudado a todos aí. Fiquem com Deus, não se esqueçam, dividendos enriquecem, estudem e até o próximo vídeo.